Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe todos que estiveram ouvindo, que o Senhor fale ao coração de cada um, através da leitura, ilumine os corações. Senhor Jesus, cura e liberta, livra de todos os perigos. Guarda a minha vida, a vida da minha família. Manda umas espadas de fogo circulando na nossa casa, na nossa vida. Cobre nós com o sangue de Cristo, livre de todos os perigos. Senhor Jesus, socorre, Senhor Jesus. Socorre a minha vida, a vida da minha família, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Fala em cada coração através desta leitura. Senhor Jesus, ilumina os corações. Traz vida, Senhor Jesus. Ilumina os corações. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dá sabedoria, Pai amado, para mim e para todos. Sabedoria para me ler a tua palavra e exortar. Fala comigo, fala com todos, através da verdade, em nome do Senhor Jesus. Vou ler a leitura aqui no livro de Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11, que diz assim: Diz-lhe, vivo eu, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor. Jesus Cristo, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele dormiu, Jesus Cristo, e no terceiro dia ele ressuscitou e ele vive. E está chegando o dia, está chegando a hora dele vir buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Fala, Espírito Santo, em cada coração. Fala no meu coração, dá discernimento, para me ler a tua palavra e exortar. Pois é, está dizendo aqui, ó. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que não tenha prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer na morte do ímpio. Mas sim, em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei vós dos vossos maus caminhos, pois por que morrerei? Por que morrerei? Por que morrerei? Ó casa de Israel, por que morrerei? O negócio do ser humano é morrer. O negócio do ser humano é mais morrer do que viver. Porque quem está em Jesus Cristo não morre. Ele dorme. Vai chegar o dia que ele vem buscar um povo lavado e remido, um povo zeloso de boas obras. Ele vem buscar. Mas aqueles que não fizerem
a vontade de Deus. Eles vão se acordar também. Eles vão se acordar, porque todos vão se apresentar diante do tribunal de Deus, e cada um vai ser julgado segundo a obra, as obras de cada um, e cada um vai apresentar diante do tribunal de Deus. E aqueles que fizeram o bem, eles vão se acordar para a vida eterna. E aqueles que não deram ouvido à voz de Deus vai acordar por dano da segunda morte, que é o lago de fogo. É o lago de fogo. Eles vão se acordar por dano da segunda morte, que é o lago de fogo, que arde para sempre. Está escrito. Não é eu que estou inventando. Estou falando o que está escrito. Eu não posso ler a Bíblia e contradizer o que está escrito. Eu tenho que ler e falar o que está escrito. Porque a Bíblia afirma que aqueles que fizeram a vontade de Deus vão se acordar para a vida eterna. Eles dormem, mas vão se acordar para a vida eterna. A vida com Jesus. E aqueles que não fizeram a vontade de Deus, eles vão se acordar por dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. É o lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz onde já se encontra a besta e o falso profeta. Está escrito no livro de Apocalipse. Está escrito e eu não posso negar o que está escrito, né? A verdade tem que ser dita. Muitos se arruinam, muitos não gostam de assistir, muitos não gostam de ouvir. Mas feliz daquele que parar para dar ouvido à voz de Deus. Feliz daquele. Porque a palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aí está dizendo aqui, ó. Diz-lhe, vivo eu, o Senhor Deus. Vivo eu, o Senhor Deus. É como eu falei, e como está escrito, que Jesus Cristo dormiu, quando foi no terceiro dia, ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. E nós estamos se aproximando da vinda dele, né? Para a segunda vinda dele. Feliz daquele que estiver de pé, feliz daquele que estiver se preparando para a segunda vinda dele. Para não... Que não, aqueles que não, feliz daqueles que não vai ter o dono, que não vai ter o dono da segunda morte. Feliz daquele que não vai passar pelo dono da segunda morte, que é o lago de fogo, que arde para sempre. É um grito de alerta. Aí está dizendo, diz-lhe, vivo eu diz o Senhor, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Não é? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Que é o ímpio? O ímpio é aquele que não dá ouvido à voz de Deus. O ímpio é aquele que não dá ouvido à voz de Deus. Viu falar no tempo de Sodoma e Gomorra? Viu no tempo de Noé? Que aquele mundo de ímpio foi destruído. Os que deram ouvido à voz de Deus, que foi só Noé e a família, estes entraram na arca. Estes entraram na arca e se livraram.
Mas aqueles que não deram ouvido foi destruído. No Mar Vermelho foi destruído. Sodoma e Gomorra foi destruído. Por quê? Porque não deram ouvido à voz de Deus. E é assim, foi e sempre é. Diz assim, diz-lhe vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva, e viva, e viva. Convertei vós dos vossos maus caminhos. Convertei vós dos vossos maus caminhos, pois porque morrerá, ó casa de Israel. Por que morrerá? Por que morrerá? Porque não se converte do mau caminho, né? Dos pecados, das coisas erradas. Não se arrepende, não larga, não abandona. E a palavra de Deus diz que nós temos que deixar tudo. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos sejam salvos. É por isso que o Evangelho está sendo pregado. Quando Jesus subiu ao céu, ele levou cativo ao cativeiro e concedeu dom aos homens, uns para bispos, outros para pastores, com vista o serviço de Deus aqui na terra, para que todos cresçam na unidade da fé. Abandona o mau caminho. Ser filho de Deus é obedecer. Ser filho de Deus é obedecer, abandonar o mundo do pecado e fazer tudo para agradar a Deus. Ele não se agrada na morte do ímpio, ele quer que todos se convertam. O olho do Senhor chora amargamente todos os dias, quando morre um ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Aí a Bíblia está aqui. Deus deixou a Bíblia. Por quê que ele deixou a Bíblia? Porque a Bíblia fechada, ela é um livro. E ela aberta, é a boca do Senhor falando. A Bíblia ficou para nós viver por ela. A palavra de Deus diz, examinai as Escrituras. Porque todas as Escrituras é inspirada por Deus. E cuidai nela ter a vida eterna. São elas que testificam de mim. A palavra está escrita. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Se nós não obedecemos, nós continuamos com o nariz empinado, continua na concupiscência da carne, continua fazendo sua própria vontade, seus próprios desejos, andar do jeito que acha, do jeito que pensa, do jeito que quer, aprontando, bebendo, fumando, jogando, fazendo todo desordem, porque a palavra de Deus diz, está escrito no livro de Apocalipse, que nenhum viciado entrará no reino do céu. Mentiroso, fofoqueiro, falsidade, traição. Fica de fora os cães, fica de fora os feiticeiros, fica de fora os idólatras. Fica de fora os que amam a mentira, fica de fora e os que cometem a mentira. Aí se a palavra de Deus diz, para nós não dar lugar ao diabo. Resistir o diabo que ele fugirá de vós. Gente, eu estou aqui porque eu tenho sede.
Eu tenho sede de salvação. Eu tenho sede de salvação. E eu desejo a salvação para todos. É por isso que eu estou aqui, clamando a Deus, buscando a Deus, fazendo batalha contra o mal, lutando pela humanidade, batalhando para fazer a vontade de Deus. Se Deus me chamou para trabalhar na seara do Senhor, eu faço com amor. Eu faço com carinho, com amor, o que eu faço para Jesus. Porque eu tenho sede de salvação e tenho sede de ver as almas se salvar também. Por isso que eu estou aqui. Tenho vontade de ver a salvação da minha família. Que a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Como foi Noé, né? Pela a bondade de Noé, pela a santidade de Noé, pela bondade de Noé, ele foi salvo e a casa, ele foi salvo e a família. Pela justiça, pela bondade de Noé. Porque Noé, pregador da justiça, e guiou o povo no caminho de Deus. A família no caminho de Deus, ele guiou a todos no caminho de Deus. Ele era pregador da justiça. E aquele mundo de ímpios zombava de Noé, chamava Noé de louco, chamava Noé de doido. E Noé continuou trabalhando. Aqueles que creram, Noé e a família entraram na arca. Porque Noé pregava justiça e guiou a família no caminho da salvação. Noé guiou a família no caminho da salvação. E foi salvo Noé e a família, e aquele mundo de ímpio foi destruído. Sodoma e Gomorra foi destruído. Aquele povo que atravessaram que atravessaram o Mar Vermelho foram salvos. E aqueles que não deram ouvido à voz de Deus se afundaram no Mar Vermelho. É assim, minha gente, continua a ser, e continua do mesmo jeito. Deus é o mesmo. E aqueles que deram ouvido à voz de Deus vão alcançar a vida eterna. E aqueles que não der, muitos dizem a salvação para todo mundo, que Jesus morreu para salvar. Foi. Ele morreu para salvar o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas, o que é que diz a Bíblia? Mas o povo amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O povo amaram mais as trevas do que a luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, que era Jesus, essa luz é Jesus. Mas o povo amaram mais as trevas do que a luz. Porque as obras eram más. E aí a palavra de Deus diz assim, como foi no tempo de Noé, será nos dias de hoje. O povo comia, bebia, dava festa, e dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu aquele mundo de pecador. Só escapou Noé e família. E assim como foi no tempo de Noé, será no dia de hoje também. Mesma coisa vai acontecer. Aqueles que deram ouvido à voz de Deus vão ter direito à vida eterna. E aqueles que não deram ouvido vão ser destruídos para sempre. No lago de fogo, que há para sempre. Acredita, minha gente. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar. Peça sem duvidar. Porque o que eu estou falando aqui
É a verdade. Negue-se a si mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí está dizendo aqui, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrepende, se converta dos seus caminhos. Vivo eu nos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrerá, ó casa de Israel. Pois é, minha gente, é assim. Que Deus abençoe, que Deus toque no coração, que Deus dê sabedoria. Compartilhe essas palavras. Escreva nos comentários. Dê um grito de alerta. Vamos trabalhar juntamente para Jesus. Vamos dar um grito de alerta. Vamos dar um grito de alerta para as pessoas. Quando eu estou falando aqui, pregando, que vocês estão compartilhando, vocês estão trabalhando também. O crescimento da obra de Deus no mundo, do trabalho do Senhor Jesus no mundo. Ele quer que nós trabalhemos. Que Deus abençoe, que Deus dê tudo de bom. Agora eu vou cantar um louvor para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É confiar no Senhor, esperar nele e fazer a vontade dele, viu? É desse jeito. Ou o camarada dá a voz de Deus. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer. Crescer, tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo para poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo para poder usar. A Bíblia fala de um certo gigante que afrontava o povo de Israel. Porém aquele temido grande Golias estava mexendo, era com o Deus do céu. Mas Deus usou apenas um menino com uma funda e 5 pedras na mão. Com uma delas ele acertou a testa daquele gigante que tombou ao chão. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo pra poder usar. O grande rei Nabucodonosor comeu capim porque não se humilhou, por se achar que já era muito grande. Ao nosso Deus ele não glorificou. A Bíblia conta de um certo rei Herodes. Na sua história veja o que aconteceu. Aquele rei morreu comido de bicho porque não se humilhou e por não dar glória a Deus. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo
mesmo não mudou. Tenha cuidado para não comer capim, igual o rei Nabucodonosor. O rei Herodes morreu comido de bicho. Você já sabe, mas eu quero te avisar. Cuidado, irmão, pra não acontecer contigo. Abra agora a tua boca e comece a glorificar. Pra você ser grande tem que ser pequeno. Pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno. Pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo para poder usar. O vaso velho é abandonar as coisas velhas passadas, as coisas ruins, as coisas mal, as coisas ruins, e aí se transforma num vaso novo. Se humilhar, se render, se curvar aos pés do Senhor, pedir perdão, pedir socorro e abandonar. Vem a luta vem e passa, a luta vem e passa, mas Deus te sustenta, Deus te sustenta. Em nome do Senhor Jesus, seja forte e corajoso para vencer, porque com Deus na frente, o gigante cai por terra, a muralha se desfaz e nós vence. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus dê sabedoria, que Deus toque no coração de cada um. Teve uma atrapalhadinha aí no louvor, mas porque deu um probleminha aqui no celular, mas Deus está entendendo e deu para as pessoas entenderem um pouco de louvor que foi louvado, né? Foi louvado porque o louvor é de Deus, né? E os anjos de Deus habitam no meio do louvor. Amém? Glória a Deus.